Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Diz-nos dê mais uma palavra em forma de áudio devocional. Aleluia. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. A palavra de hoje que o Senhor nos encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 16. E diz assim: saindo o seguia, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo por dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. A Bíblia diz que Herodes havia prendido alguns dos discípulos. Primeiro ele prendeu a Tiago, e o nosso irmão Tiago morreu com a cabeça decepada, arrancada por Herodes, que arrancou sua cabeça. Assim como Herodes também havia tirado a cabeça de João Batista. E Herodes fez isso e gostou, porque ele viu que o povo se alegrou da maldade que ele fez. Nós podemos ver que o povo se alegra não por estar na presença do Senhor, não por muitas vezes ver um pouquinho da glória de Deus, não com a presença de Deus, mas sim com a maldade. O povo se alegra com a maldade. Infelizmente nós vemos isso. O povo se alegra em ver animais apanhando. O povo se alegra em assistir filmes aos quais um mata o outro, novela que um mata o outro. É a alegria deles, é os vícios deles. Mas na presença do Senhor, são poucos os que se alegram. Então Herodes prendeu a Pedro também para tentar matar ele também, e tentar fazer com que o povo se alegrasse novamente com a morte de Pedro, agora dessa vez. E Herodes prende a Pedro, aleluia, e joga ele no cárcere. E no outro dia o povo dos judeus estavam esperando por Pedro, provavelmente na praça pública, para ver ele morrer na frente de todos. Mas dessa vez foi diferente, porque havia uma igreja, havia um povo orando, intercedendo por Pedro em casa de Maria, aleluia, mãe de João. Glória a Deus. E por causa da oração daquele povo, Deus enviou o seu anjo lá, ao qual resgatou a Pedro. As correntes caiu das mãos, os aguilhões caiu dos pés, e o anjo foi abrindo a porta. Glória a Deus. E no versículo 10 diz: e quando passaram a primeira e a segunda guarda,
chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Olha a parte importante deste versículo: a porta se abriu sozinha. O anjo abriu a primeira e a segunda guarda, mas quando chegou na terceira, se abriu sozinha. Deus, ele tem se esforçado, tem abrido uma porta para você, tem abrido outra porta, mas a porta que está por vir, ela vai se abrir sozinha. O Senhor já deu ordem para ela se abrir sozinha. Aleluia. Esta porta a qual o Senhor está abrindo, ela está se abrindo sozinha. Ela está, aleluia, abrindo por causa do poder do Senhor, que deu a ordem, e a porta tem que abrir. Ela querendo ou não, ela tem que se abrir, porque o Senhor já ordenou que ela se abrisse por si mesma. Oh, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ao Espírito Santo de Deus. Então a porta que você está pedindo a Deus para Deus abrir, Deus está dizendo que ela vai se abrir sozinha, porque Ele é o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E foi tão forte ali que Pedro achou que ele estava vivendo uma visão. Pedro não achou que era real, ele pensou que era uma visão, que aquela visão ia acabar e ele ia continuar lá preso. Aleluia, como diz no versículo 11. Aleluia. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. No final do versículo 9, ele diz: mas cuidava que via alguma visão. Ele achava que era uma visão, mas não era. Quando ele cai em si, ele diz: aleluia, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O Senhor livrou ele tanto da morte pela mão de Herodes e tanto daquilo que o povo dos judeus esperavam. Eles queriam se alegrar com a morte de Pedro, mas Deus frustrou os planos deles. Deus está dizendo nessa noite que vai frustrar os teus perseguidores, os teus inimigos. Eles vão ficar esperando aquilo que eles planejam fazer, vão ficar esperando, sentado, deitado, e vão cansar, mas não vai acontecer o que eles planejam contra vocês. Oh, glória, louvado e santo é o nome do Senhor amado Jesus Cristo. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aqui foi o segredo da vitória: a oração e a união do povo em prol da vida de Pedro. Essa Maria era mãe de João, mas não era o João apóstolo, era o outro João, João Marcos. Aleluia. E ali estavam reunidos em oração. E Pedro chega e bate na porta. E a alegria de Rode foi tão grande, e quando ela escutou a voz de Pedro, nem abriu a porta, voltou para trás alegre para anunciar que Pedro estava batendo a porta. Glória a Deus. Mas eles não acreditavam, falavam: é o anjo, é seu anjo, né? Ele não. Mas Pedro, de tanto insistir, eles viram o milagre, saíram para fora e viram Pedro liberto. Então o Senhor está te dizendo nessa noite: você verá o milagre dele na tua vida. Você verá a glória de Deus na tua vida. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, confie no Senhor, porque Ele é fiel para mudar qualquer situação. Glória a Deus.